esses novos espaços se dá de forma cada vez mais cedo, né? Se antes o primeiro acesso das crianças à internet era com 11, 12 anos, hoje em dia as crianças com 5, com principalmente 7 anos, começam já a explorar esses novos espaços dentro da internet. Esse contato, né, cada vez mais precoce com essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, o que isso influencia no despertar da sexualidade? Quando as crianças elas estão usando a internet, é muito importante que os pais eles participem desse processo, que eles possam mediar, instruir como que as crianças devem usar, quais são os contextos educativos que elas podem explorar dentro desse ambiente, né, na internet. Sejam conteúdos que podem ser utilizados, por exemplo, numa formação para complementar a educação que elas adquirem na escola, ou também para explorar outros contextos também, que as crianças se sintam motivadas, por exemplo. O problema é que quando as crianças estão usando sozinha e não existe essa participação dos pais, nem a mãe para estar instruindo e ajudando elas a identificar esses conteúdos que possam ser identificados de forma positiva, as crianças se encontram sozinhas diante desse contexto e elas podem encontrar essas imagens ou esses conteúdos que podem ser prejudiciais, né? Por exemplo, uma das preocupações principais dos pais quando as crianças estão utilizando a internet é, em primeiro lugar, o contato com os desconhecidos e o contato com imagens de conteúdos sexuais, de conteúdo erótico e mesmo o contato com a violência dentro da internet. E na televisão acontece a mesma coisa, né? O problema da internet é que, se na televisão nós temos horários onde dentro desses horários as crianças elas podem encontrar conteúdos apropriados ou ligados às idades específicas, na internet isso não existe. Se a criança não tem a participação ou a ajuda dos pais para mediar, explicar, por exemplo, o que ela pode, o que ela não pode usar, o que é positivo ou o que não é, o que pode ser prejudicial ao desenvolvimento do menor, ela se encontra dentro de um ambiente livre, que ela pode fazer o que ela quiser. Então, por isso que é muito importante que os pais ajudem a mediar esse uso, né, para que elas não encontrem esses materiais ilícitos e nocivos à sua formação. E com o contato precoce, eles também despertam para essa fase da vida, né, sexualidade, mais cedo? Então? Sim, porque quando as crianças elas têm contato a essa adultização, né, cada vez mais presente nos meios de comunicação, nas mensagens, tanto na publicidade, nas séries infantis, nas novelas, até mesmo nas séries, né, que eles estão acostumados a assistir, séries em que as crianças deveriam ter papel, né, deveriam desempenhar uma função de criança, é cada vez mais normal que as crianças elas sejam mostradas como pequenos adultos. Então, isso pode ser, de uma certa forma, um estímulo para que essas crianças elas entendam que é aquilo que cada vez mais cedo elas podem usar salto alto, maquiagem, explorar roupas, né, que deveria ser utilizada numa fase mais adulta, mais adolescente. Então, cada vez mais cedo elas estão explorando esses novos usos, essa adultização que é passada pelos meios de comunicação. Isso ele pode ser de forma cada vez mais evidente, principalmente porque as crianças hoje em dia, a maior atividade de ócio, de lazer das crianças é esse consumo audiovisual. Então, depois de dormir e ir para a escola, a atividade que as crianças mais realizam em casa é ver televisão e utilizar a internet. Então, isso ele se evidencia cada vez mais dependendo das possibilidades econômicas das famílias. Então, quer dizer, quanto mais baixa a renda da família e menor a possibilidade de acesso a outras formas de lazer, as crianças elas estão mais expostas a essas séries de mensagens, né, emitidas pelos meios de comunicação, seja na televisão, seja na internet, e elas têm acesso a essa questão da sexualidade, do desenvolvimento, né, da sexualidade cada vez mais precoce. E o interessante também é que é importante que os pais participem do processo de mediação, que eles passem os filtros para as crianças. Nós sabemos que é quase impossível que os pais, né, estejam frequentemente diante das crianças quando elas estão vendo televisão. É difícil, as famílias precisam trabalhar, as jornadas de trabalho elas são longas, então é normal que as crianças estejam em casa sozinhas, assistindo televisão, consumindo esses meios. Mas se a família tiver uma prática, por exemplo, de conversar com os filhos sobre os conteúdos
digamos, vocabulário transmitido nessa série, elas não gostam. Ah, por exemplo, no desenho tal, eu não gosto que você assista porque os personagens falam palavrão, eles falam palavrão, nós consideramos que isso é ruim, que é feio que uma criança fale palavrão, por exemplo, né? Mas as famílias que não têm essa consciência, dificilmente elas vão passar esses valores para os filhos. Então, uma vez que os pais conversem em algum momento breve com as crianças sobre isso, as crianças já vão aprendendo o que é ruim e o que é positivo e o que é negativo. O que eu entendo como sendo uma possibilidade de as tecnologias terem alguma influência na questão da sexualidade das crianças é na questão do acesso. Elas facilitam o acesso a conteúdos que não necessariamente seriam direcionados à criança, já que, estando na rede, está disponível a todo mundo, as crianças podem ter acesso. E as crianças, historicamente, sempre tiveram curiosidade em relação às questões de sexualidade. O que pode acontecer, então, com toda essa quantidade de informações que estão disponíveis, é a criança conseguir acessar a isso sem que os pais o saibam. E normalmente é isso que acontece, porque na maioria dos casos as crianças não têm um acompanhamento dos pais quando estão usando os computadores e também os pais não conseguem fazer a programação de seus sistemas para que as crianças não tenham a possibilidade de chegar a essas informações, não saibam como bloquear os sites. E mesmo se soubessem, as crianças saberiam muito mais como desbloquear. Então o que tem que ser feito é um acompanhamento dos pais, mas também tem que ser feita uma regulamentação da disponibilidade desses conteúdos na internet. Então, havendo esse tipo de regulamentação, as crianças não teriam como acessar, a não ser que sim, fosse dentro de um sistema que fosse pago para isso, que tivesse chaves e mecanismos que permitissem a criança chegar até esses conteúdos. Mas do jeito que está, não, é tudo muito liberado. A mediação familiar na internet, ela pode ter um fator que pode ser considerado um agravante nessa situação. Por quê? Se nós considerarmos, por exemplo, a brecha entre as gerações, né, a diferença de usos entre os pais e os filhos, nós encontramos alguns casos em que as famílias elas não conhecem os conteúdos existentes na internet, em que os pais não conhecem, por exemplo, o que as crianças, quais são as possibilidades da internet. Muitos pais, por exemplo, não sabem o que é uma rede social, não sabem o que as crianças fazem nas redes sociais. Nós encontramos exemplos de famílias que nunca utilizaram a internet e que as crianças sabem usar a internet muito melhor que os pais, ou que elas têm esse acesso, né, mais fácil que os pais. Então, quer dizer, esse é um agravante porque se as famílias não sabem, se algumas famílias não sabem o que os filhos estão fazendo na internet ou o que eles podem fazer na internet, mas eles não sabem utilizar esse meio, como que eles vão participar desse processo de mediação? Como, por exemplo, uma família que nunca usou a internet pode virar para o filho e falar: olha, meu filho, eu prefiro que você não inclua no seu perfil de contatos no Facebook pessoas desconhecidas, se ele não sabe nem o que vem a ser o Facebook. Então, isso é muito complicado. Nós encontramos muitas famílias nessa situação, em que os filhos sabem utilizar. Encontramos famílias em situações em que os filhos sabem utilizar a internet melhor do que os pais. Isso é muito comum. Crianças de 9 anos que têm perfil em redes sociais e que os pais não sabem que vem a ser uma rede social. Então, como fica a mediação nesse processo? É muito mais complicado. Que não sabe, por exemplo, que por meio de pop-ups surgem mensagens desagradáveis na tela do computador, surgem imagens de conteúdo eróticos, né, violento, que as crianças estão expostas a isso, que não sabem que existem possibilidades de colocar filtros na internet para que não surjam esses conteúdos para as crianças. Então, como que as famílias vão mediar em situações em que existem desconhecimento total do meio? Fica muito mais complicado.